Olá, sejam todos bem-vindos. Então, o tema de hoje é por que as pessoas têm medo da eletrônica, certo? E aí, para começar, né, para a gente introduzir esse assunto, eu queria que o aluno começasse dizendo de onde é que ele acha que vem esse medo da eletrônica. Porque medo, né? Medo é uma palavra muito assim, né? Uma palavra muito estranha. A gente não gosta muito de utilizar essa palavra medo, mas por que isso, Launda? Da onde é que vem isso? Da onde é que tu acha que vem isso? Porque Vamos lá. realmente tem gente que tem medo da eletrônica e tal, não sei o quê. Tem gente que tem medo, e eu vou confessar aqui para vocês que eu, durante muito tempo, tive medo de eletrônica. Né? Quando, Launda? Quando eu comecei a conhecer a eletrônica. E, e eu vou explicar como foi que eu perdi o medo, né? Quando foi? Na verdade, quando foi, né? E o medo, a gente tem medo daquilo que a gente não conhece. Simples assim, certo? Tu vai andando, ó, vou dar alguns exemplos aqui. Tu vai andando na rua, vem um cara armado, certo? Na tua direção, uma rua deserta. Tu, Eu sei que tu ia falar uma coisa de hospital. não, ainda não. Mas Ainda não. Mas pode ser, eu vou usar outra. Aí o cara vem armado na tua direção, você tá tu e ele na rua. Se tu não conhece a pessoa, tu não sabe que lá é o fulaninho que é policial, que tá fazendo uma caminhada na rua e tá armado porque é PM, anda armado direto. É, tu não conhece ele, tu pode pensar, alucinar pela tua falta de conhecimento daquela pessoa que ela pode ser um bandido e vem te assaltar. Tu pode ficar com medo daquilo ali, certo? Tu tá do lado de um eu leão. passo pro outro lado da rua. Exatamente. Tu tá do lado de um leão. Tu tá numa jaula junto com um leão. Tem medo disso porque tu não sabe qual é a reação que o leão vai ter Não contigo. usa leão, cara. Porque se tu soubesse a reação, tu se tu soubesse a reação, soubesse que ele era tranquilo, que ele era banguelo, que isso aí te alisar, tu não teria medo dele. Né? O médico, tu sente uma dor no estômago, tu vai pro médico com medo daquela tua dor, uma dor infeliz. E aí, se tu soubesse que era só uma besteirinha, que era só gases, tu, tu não teria tanto medo de ser algo pior. Então, medo dá-se pela falta de conhecimento. Simples assim, certo? Simples assim. Ah, tu não tem medo, não? Tenho bastante, de um monte de coisa. De um monte de coisa. Pô, cara, a pandemia aconteceu. Gerou o quê? Medo. Medo e desespero. Depois do medo vem o desespero, né? Quando você não tem mal sair, você vai pro desespero. Agora a Ah, galera tá com medo da vacina, viu? então, com medo da vacina agora. Já estão começando a ficar com medo da vacina. Porque não Mas não vamos variar conhece. muito, não. Foco, foco. Então, tipo, vem a pandemia, Foco, medo, foco. porque é uma coisa que ninguém sabe o que vai acontecer. Você não sabe se sua empresa vai sustentar. Você não sabe se você vai passar, se vai ter dinheiro para dar de comer a sua família. Medo, pelo desconhecido. Porque se você soubesse, ó, estamos no mês de setembro, a pandemia começou no mês 3, em março, Março. abril. Foi março ou foi abril? Não foi Enfim, março. março, finalzinho de março. Foi no feriado do 19 de março. Aí lembra bem, viu? E no dia Marcou. depois, a última vez que eu tinha ido para a empresa, que no dia 19 era feriado, e a gente acabou que não, nem voltando mais. Quarentenando, né? É. Então, Acabei ó, ficando home office. março, né? Março. Se você soubesse como é que você estaria hoje, você teria o medo que você teve? Claro, tem casos e casos, né? Mas você não morreu. Se você está ouvindo aqui essa live. E se você não morreu, você tem plenas condições de mudar qualquer jogo que você esteja vivendo agora. Enfim, por que o medo da eletrônica? O medo da eletrônica vai aparecer quando você não tem o conhecimento da eletrônica, certo? Isso aconteceu comigo, quando eu comecei a aprender manutenção. A eletrônica, comecei a aprender eletrônica, teoria eletrônica. Beleza. Até então era cadeira da faculdade. E cadeira na faculdade, cara, aluno que é aluno, aluno de maneira geral, estuda a cadeira da faculdade para passar na cadeira. Porque ele nem sabe como é que ele vai usar aquilo lá no futuro. Porque ele nem conhece como é o mercado de trabalho. Ele não sabe nem o que ele vai trabalhar. Então ele faz a cadeira para quê? Para passar na cadeira. Ele estuda aquela cadeira ali para ser claro, querer ser um bom profissional, se você estuda para aprender, mas de maneira geral,
seu foco é o quê? Passar na prova. Você faz a prova, passa na prova, faz a prova, passa na prova. Termina a cadeira na média e passa para outro semestre. E aí você luta até finalizar a faculdade para ter uma formação. Quando você vai para o mercado de trabalho, você revisa o que você precisa aprender para aplicar no mercado de trabalho. Por quê? Porque, por exemplo, engenharia mecatrônica, cara, você aprende tanta coisa, é um leque, abre um leque de possibilidades assim, ó. Tu entra no leque de possibilidades. Automação, eletrônica, eletricidade, mecânica, robótica, programação, um monte de coisa. Um monte de possibilidades, que são mundos dentro de um mundo da mecatrônica. Então, tu vai aprender de tudo um pouco. CAD, tô lembrando aqui das coisas. Enfim, tu aprende de tudo um pouco. E quando tu termina o mercado de trabalho, tu se aprofunda no que tu vai se especializar. Apareceu um trabalho para ti de alguma coisa, tu é engenheiro mecatrônico, vai ser capaz de fazer, porque tu tem um conhecimento prévio. Basta tu revisar. Por exemplo, se tu perguntar as derivadas agora, eu não vou saber te dizer, não. Mas se pegar um livro de derivadas, eu consigo caminhar nele. Porque eu aprendi aquela parada ali há um tempo atrás, está aqui. Tá aqui. Eu me lembro quando eu era menino, e tudo que está aqui, cara, é fácil de rever. Revisão é diferente de aprendizado. Para aprender, demora mais do que para você revisar, tá? Eu lembro, vou tentar de bicicleta agora recentemente. Vou tentar de bike, trabalhar de bicicleta. Eu sabia andar de bicicleta desde menino. Quando eu era menino, eu só andava de um pneu. Andava assim, metros e metros de um pneu. Parece que estava andando de monociclo. Se eu for levantar o pneu hoje, é chão na mesma hora, meu patrão. Entendeu? É chão na mesma hora. Então, se você revisa, mas se eu revisar, se eu treinar, eu aprendo muito mais rápido do que quando eu aprendi lá quando era menino. Enfim, voltando para a eletrônica, eu tô várias analogias. Andava com aqueles radinhos aqui do lado também, não, aí não era da minha época, né? Não era da minha época, na minha época nem radinho. Aqui os meninos passam só com a bicicleta, só um pneu, ainda fazendo zoada de música. Os reguezão truando, um radinho que eles botam aqui no cós da bermuda. Na minha época não tinha nem rádio, nem radinho de Bluetooth, né? Enfim, então quando eu comecei a estudar teoria eletrônica, eu estudava só para passar. Né? Era tranquilo, não tinha tanto medo. Medo de reprovar a cadeira, por falta de nota e tal. Tinha esse medo. Porque a gente não sabia se ia passar, então medo do desconhecido. Para não perder a bolsa. Para não perder a bolsa, escondidinha, né? Quando eu fui dar aula de eletrônica, eu lembro de ter medo de algumas práticas que eu ia fazer. Porque, como eu tive bastante prática de eletrônica na faculdade, foi uma das poucas cadeiras que eu tive muita prática. Mas assim não foram suficientes. Quando eu fui dar aula, eu trazia umas práticas inovadoras para mim, né? Para os meus alunos também. Só que era novo para nós dois, cara. Eu lembro de erros que eu cometi até hoje lá. Como professor, eu vacilava e dizia, caraca, olha isso aqui. Então aprendi, e é que tá. Você aprende com o seu erro muito. Na eletrônica demais. Se você para de errar, é porque você parou de aprender eletrônica, certo? Hoje mesmo, tava com meu irmão, a gente estava numa máquina lá, aí no Metrópole, estava numa máquina aí, e dizendo que tava com um problema lá. Botou a placa e deu problema, a gente ficou lá, ele no telefone e tal, teste, analisa. Errando. Até que acertou. Aí ajeitamos lá o problema que tinha na máquina do cara e ficou rodando. Então, eu errava dando as aulas. Eu tinha medo disso. Cara, vou levar isso aqui pro aluno, pra turma. Se eu vacilar isso aqui, velho. Putz, dava medo, dava frio na barriga. Mas eu ia, metia as caras. E fazia acontecer. Ia dando certo, ia reparando. Ia acontecendo, ia fazendo. E aí, quis trabalhar com isso. Quis trabalhar com manutenção eletrônica. Beleza, se eu quero trabalhar com manutenção eletrônica, com que área, né? Eu queria trabalhar com manutenção, não sabia qual é a área. Comecei na parte de módulos, né? Mexi com a placa de ar-condicionado, mas a empresa que eu ia estagiar era de módulos de injeção eletrônica. Eu lembro que o Ziltomar, na época, pediu para eu, que era o meu primeiro mentor lá, né? O primeiro grande professor de eletrônica, vamos dizer assim. Ele me ensinou Ele pediu para eu ressoldar um micro. Eu nunca tinha feito aquilo. Eu senti medo. Foi que ele fez para me tranquilizar e disse, cara, pode errar. Solde aí, pode errar. Se você errar, eu corrijo. E aconteceu o quê? Eu errei. Eu fui ressoldar. Eu soldei tudo bem direitinho. Aí ele tinha um olhar bem clínico na época. Hoje eu tenho esse olhar, né? Também.
consigo ver uns defeitos bem, bem detalhistas. Na época não tinha. Ele tinha esse olhar clínico, esse olhar treinado, né? Ele olhava assim com a lupa dele lá e via lá as ilhas fechando o curso, tudo micro. E aí ele só refaz aí, refaz. Eu lembro que teve um que eu restudei bastante. Restudei tanto que eu quebrei o pino do micro. Quebrei o pino do micro. Eu disse, caraca, perdi o micro do cara. O módulo automotivo custa uns 12 mil conto. Me lasquei. Aí ele foi, não, eu disse que você podia errar, agora me dei. Aí ele foi e refez o pino do microcontrolador ele refez. Primeira vez que eu vi aquilo na minha vida. Então eu tive medo, mas ele me deu o aval, eu fui com medo mesmo. Desde então, eu aprendi, eu errei, aprendi. E eu perdi o medo de ressoldar micro. Hoje é tranquilo e calmo ressoldar o microcontrolador. Entendeu? E aí foi, ó. Isso foi do micro. Aí eu continuo lá. Vou para a indústria. Chego na indústria, chego lá, sabia ressoldar, sabia soldar, sabia tirar capacitor, trocar SMD, papapá, tinha todo o manuseio. Todo o macete do manuseio e tinha uma teoria vasta. Bem legal, uma teoria bem boa mesmo, da faculdade, das práticas e tal. Chego lá, tem um mundo de placas eletrônicas de diferentes modelos. Eu cheguei pro o Flávio, né? Meu segundo chefe lá. O meu outro chefe, depois do Zitomar, fui pro Flávio. Disse, Flávio, eu sei soldar, eu conheço inversor de frequência, mas eu nunca reparei nenhum, não. Mas eu estou disposto a aprender, eu quero aprender. Eu comecei como estagiário lá. E lá eu fui conhecendo vários circuitos, conhecendo vários testes. O conhecimento foi me tirando um pouco do medo. O medo que eu tinha de pegar uma placa que eu nunca tinha visto. Tinha medo, cara. Quando eu entrei no segmento da climatização, foi nesse mesmo período, disse, caraca, o segmento da climatização é um mundo. Como é que eu vou mexer nas placas aqui? Como é que essas placas funcionam? Se eu pegar um defeito que eu nunca vi, como é que eu vou desenrolar? Só que lá na Tectrônica, eu vi várias placas eletrônicas, reparei, aprendi como reparar vários equipamentos. E lá na Tectrônica, eu não lembro exatamente o ponto exato, mas foi lá que eu perdi o medo, né? Quando eu comecei a reparar várias placas de diferentes equipamentos, eu disse, caraca, velho, o que eu tenho de conhecimento agora me permite analisar e reparar qualquer placa eletrônica, mesmo que eu nunca tenha visto. Por quê? Porque eu vivia isso aí. Eu sabia como era agora. Então o conhecimento me fez tirar o medo da placa eletrônica. O conhecimento me fez perder o medo e eu sabia já o caminho, caso eu não soubesse naquele momento. Eu sabia qual o caminho perseguir ou seguir, né, para que eu não tivesse medo naquele ponto, naquele momento ali. Ou qualquer equipamento. Naquele momento, aquele período ali, eu disse, caraca, pronto. O que vier, eu consigo estudar, analisar o datasheet, entender o circuito, levantar o circuito, estudar, entender e conseguir dar um diagnóstico. Então, o conhecimento me fez perder o medo. Então, o medo da eletrônica vem pela falta de conhecimento. O medo da inverter vem pela falta de conhecimento. O medo da inverter vem pela falta de conhecimento. Se você não está no inverter, se você tem medo do inverter, se você acha que o inverter é um bucho, é porque você não tem o conhecimento no inverter. Eu já acho o inverter super tranquilo. É muito mais inteligente. Eu acho o VRF mais tranquilo do que o inverter. Por quê? Porque o VRF é extremamente inteligente aquela máquina. O inverter é extremamente inteligente em relação ao on-off. Ah, mas on-off é a parte mecânica, eu desenrolo na hora. Porque é o que tu conhece. Aí tu não tem medo. Que tu não conhece, que é a eletrônica, tu tem medo. Aí tu diz que inverter não presta, tu diz que inverter não funciona, que não vale a pena para o teu cliente, porque tu não conhece. Se tu não conhece, tu tem medo. Se tu tem medo, tu corre longe. Isso daí, tu corre longe. Entendeu? É simplesmente isso. O medo dá-se da eletrônica pelo fato da falta de conhecimento da eletrônica. Porque se você conhecesse, se você visse quão simples pode ser a eletrônica, você não correria dela. Você correria para ela. Hoje tu não quer outra vida, né? Hoje eu não quero outra vida. Estava ali, eu atrasei hoje porque eu estava dando uma aula de eletrônica para os meninos aqui. E eu falo, eu tenho noção do tempo. Vou dar um exemplo. Um exemplo também agora que me veio à cabeça. Ó. Às vezes essa questão da gente ter medo das coisas que a gente não conhece, né? Um exemplo sensacional que me veio à cabeça agora é o exemplo do banco online. Eu só tinha conta em banco físico, né? E aí começaram a aparecer os bancos digitais, né? Os bancos online e tal. E aí veio no banco, lá onde fez a conta dele no banco. Eu lembro que lá onde passou um bocado de tempo pelejando para abrir a minha conta no banco, porque eu tive uma certa resistência. Coisa assim, esse banco só funciona online. Como é que eu vou confiar no banco desse? Como é que eu vou confiar de colocar o meu dinheiro nesse banco e tal? E aí tive
resistência, né? Aquela desconfiança, aquele medo de colocar meu dinheiro naquele banco ali, guardar o meu dinheiro naquele banco. Os milhões. Eu, que eu abri a minha conta no banco. Hoje eu não quero outra vida. Hoje eu recomendo todo mundo abra sua conta no banco digital, porque vai facilitar a sua vida. Então, tipo, então é libertador, né? Mas mesmo assim, hoje eu vejo muitas pessoas que, pelo fato também de não conhecerem, também têm esse medo de abrir a conta digital, né? E cai perfeitamente na questão da eletrônica. Aquilo que você desconhece, você tem um determinado medo, né? À medida que você vai conhecendo, que você vai entendendo como funciona, aí vai chegar um ponto que a gente não quer nem outra vida, né? Que é só aquilo ali, pronto, e Exatamente. o resto se Exatamente. exploda. Exatamente. Tem muita gente aí que deve estar ouvindo que tem medo de ir, se tornar um climatrônico, de ir para a parte da eletrônica, de mudar a carreira, de se largar o que tem, entendeu? Aí, às vezes, acontece, por exemplo, o que aconteceu com meu pai. Meu pai é refrigerista mesmo que por acaso. Né? Foi demitido da empresa que ele trabalhava. Então, ele não teve a coragem de pedir demissão para ir trabalhar com isso, porque ele não tinha nem quis no radar dele, né? E aí ele foi, não tinha isso no radar dele, e aí ele pega e alguém toma coragem, vamos dizer, tomar coragem por ele, joga ele fora do emprego, e aí ele tem que se virar. E apareceu a oportunidade naquele ponto, né? E Deus vai e mexe os pauzinhos, né? Mas a galera tem medo, e eu entendo até. Entendo medo, às vezes as responsabilidades tem. Eu mudei pra cá, agora a gente mudou, né, Yara, pra cá, ponto físico aqui, no início do ano, a gente veio com medo, pô. Contratei meu primeiro funcionário no início do ano. Eu tive um medo gigantesco. A gente já tá com 5 funcionários, né, Yara? Juntando as duas empresas. E eu tive medo, pô. No primeiro. Medo mesmo. Muito. Muito medo. Por quê? Pelos preconceitos. Preconceitos desconhecido. E, pô, cara, se eu soubesse te contratado antes, se eu soubesse que eu tinha tido funcionário antes, a Lautec cresceu com a equipe, né? Com os colaboradores. Então, medo. Mas a gente vai com medo. Cura medo? Ação, cara. Cura medo é ação. Sai da inércia, se mexe, começa a estudar eletrônica, começa a aprender sobre eletrônica, começa a conhecer a eletrônica e vai curar teu medo. É o start, né? Utiliza esse medo como motivação, né, para Isso. Não se só, permitir tentar algo novo. só não deixa o medo te parar, né, cara? O medo de parar, Assim, ele vira porque, pânico. Só não deixa ele te parar. pois é. Mas a eletrônica realmente é difícil mesmo? Já que a gente Vou está falando que usar. as pessoas têm medo de eletrônica, Pronto. né? Pronto. E eu não gosto de dizer, eu não costumo dizer que ela é difícil, porque se a pessoa pega só, eletrônica é difícil, muita gente vai bater a porta e diz, é difícil, cara, não quero não. E às vezes, muitos desses, beleza, eu nem faço tanta questão de que me escute, de que querer aprender eletrônica. Mas dentre esses que dizem, é muito difícil, eu não quero não, tem um que só foi apresentado da maneira errada para ele. Entendeu? Tem um cara que só foi dito que era difícil e pronto. Ele acreditou que era difícil. O erro, o problema está, por isso que eu não falo muito que é difícil, é difícil, é difícil. Porque eu não quero repelir ninguém, eu não quero assustar ninguém. Porque eu não quero que o cara só tenha um preconceito. Se ele tentou aplicar, tentou botar em prática, e de fato ele não gostou, não conseguiu, não é pra ele, beleza. Aí ele tentou. Mas só o cara só não foi porque é difícil. Pô, um cara desse. Como é que. Deixa eu ver uma frase que isso fugiu da mente, ó. Se você. Não, esqueci. Esqueci, não vai vir, não. Só lembro do final da frase, que diz assim: que se você agir fácil na vida, querer as coisas fácil, a vida vai ser difícil. Se você fizer as coisas que são difíceis na vida, a vida vai ser fácil pra você. Acho que é mais ou menos assim. Se você só quiser fazer as coisas fáceis na vida, a vida vai ser difícil para você. Se você quiser fazer as coisas difíceis, se você estiver disposto a fazer as coisas difíceis na vida, a vida vai ser fácil para você. Uma parada assim. É difícil uma casinha em cima da outra. É difícil. O quê, Decol? Decol é o rei das piadas. Piada de tiozão. Decol, tu vai ter a tua idade aí, cara. O Decol toda live ele traz uma pérola. A gente tem que fazer uma hashtag aí. Tu tá treinando tua idade, Decol, com essas piadas aí, homem.
Mas frase do Decol. Quando eu comecei a eletrônica, eu achava que era difícil. Hoje, depois de trocentos anos de eletrônica, eu tenho certeza que ela é difícil. Entendeu? Então, tipo, cara. Não é fácil, tá? Não é fácil, nunca vai ser fácil. Pode ser simples, já te explico como é que pode ser simples. Fácil nunca vai ser, tá? E isso é a parte boa. Sabe por quê? Porque se fosse fácil, toda esquina teria um técnica eletrônica. Toda esquina teria um climatrônico. Não seria tão escasso no mercado o climatrônico. Porque não é fácil não, cara. Certo? Não é fácil não. Você tem que ralar, tem que se dedicar. E essa barreira de ralação, de dedicação, de tempo, tem um tempo, cara. A galera é muito instantânea hoje em dia. O cara quer assistir uma aula e aprender tudo. Tem gente que chega pra mim, a tua aula é muito longa. Você não assiste, cara. Tu não tá disposto a sentar assistir uma aula de 20 a 50 minutos, que são minhas aulas. Tu não tá disposto a querer aprender, não. Tu quer uma dicasinha pra tu resolver teu probleminha, aquele momentinho. É só isso que tu quer. Entendeu? Então, só não assiste. Não assiste, simplesmente. Tá lá de graça. Assiste se quiser. É muito longa, cara. É muito longa, até muito... Tá bom, cara. É pro cara aprender. Tu entrega um conteúdo pro cara aprender. Teoria embasada com prática. O cara aprender pra sempre. Se ele quiser. O cara aprender pro resto da vida dele, se assim ele quiser. Ele quer dicasinha, talvez seja nesse canal que ele tem que estar seguindo. Seja na minha que ele tem que estar seguindo. Né? Mas, enfim. Eu esqueci até o que eu estava dizendo. Sim, é difícil. Tem uma barreira de esforço, tá? Todo dia a gente aprende alguma coisa. Agora é fascinante, cara. O game da eletrônica, quando você aprende a viver a jornada da eletrônica, é incrível, velho. Porque todo santo dia a gente aprende. Meu irmão tava aí, acabei de falar do meu irmão, ele tava instalando uma placa nossa que a gente mandou para um cliente nosso. Ele foi lá instalar a placa. Deu uma surra nele. Ele aprendeu um monte de coisa hoje, velho. Não tem noção como a cabeça dele tá fritando lá. Fritando porque tava num solzão quente de meio-dia aqui do Fortaleza. E fritando porque deu um monte de defeitinho, um monte de... Não rodava, faz um teste, não rodava. No final, a máquina rodou. Fritando literalmente, né? Fritando literalmente, né? Então, tipo, rodou. No final, rodou a máquina. Entendeu? A máquina rodou, ficou funcionando. Saiu lá com as costas lá com o cliente e com aprendizado. Porque quando marca, as placas... Chega em casa de noite, todo bronzeado, a mulher olha pra ele. Você tava onde? Pescoço preto, assim. Os defeitos que eu peguei que mais me deram trabalho são os que eu nunca esqueci, cara. Os defeitos que o Mário repara, que dá uma surra neles, marca ele. Não me marca. E por causa disso, a gente tem um grupo do Telegram que a gente guarda todas as informações de defeitos. Mas não me marca emocionalmente, vamos dizer assim. Se não me marca a ele, desenvolve a ele como técnico naquele problema. E por isso que cada técnico tem suas nuances. Que cada um passa por um problema diferente. Mas o problema em si da eletrônica, o defeito em si, aquela surra que você leva naquele equipamento, ela vai forjando você como técnico eletrônico. Vai te forjando como climatrônico. Vai te forjando, né? Vai te colocando nessa posição. Tá? Vai te deixando mais... Eu tô conseguindo... Tá me desconcentrando, Decol. Deixa eu sair. Essa tem que ler aqui, ó. O difícil não existe. Filósofo Ernesto Decol Eletrônica. O difícil não existe. Só existe aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente não sabe. Tá vendo aí? Ernesto Decol. Decol Ernesto. Enfim, você tava falando, mano. Sim, os defeitos que são mais difíceis são os que marcam mais a gente, pra gente aprender mais, tá? As placas novas, quando eu pego e me dá uma surra no defeito delas, são as placas que eu mais evoluo como técnico eletrônico, como um climatrônico, são as técnicas que os defeitos que eu mais evoluo como um profissional, porque eu apanho, identifico o defeito, depois que eu identifico o defeito, já analisei a placa como um todo, estudei ela como um todo, estudei na prática. E aí eu evoluo, né? E aí eu me desenvolvo como climatrônico, que eu já esqueci qual foi a pergunta que tu fez. Eu tô falando disso. Se realmente é difícil mesmo. Pronto. Então,
não é fácil. A gente Tá? pode fazer a analogia do teu estudo, do estudo de qualquer pessoa eletrônica com um joguinho de videogame, né? Todo dia tem uma fase nova para você jogar ali. Tem aquelas fases que são mais fáceis, as fases que são mais difíceis, dos erros, né? Que são mais fáceis e os mais difíceis. Só que nunca tem final. Porque nunca vai ter aquela fase final e você vai estar, pô, finalizei o jogo. Exatamente. É tipo Não Mario tem World. isso. Todo dia tem uma coisa nova que você tem que. É tipo Mario. O Mario, quando a gente finalizava, começava tudo de novo, com uma roupa diferente, um boneco diferente. Era tipo Mario. Exatamente. Infinito. É Infinito. tipo isso aí. Era infinito. Infinito. Ótima analogia. E para trabalhar com eletrônica, precisa ter o esquema eletrônico das placas. Precisa ter o esquema eletrônico. Cara, Eu quero trabalhar com eletrônica, mas eu não tenho o esquema eletrônico das máquinas e tal. Precisa disso? Precisa desse esquema eletrônico? Não precisa. Até porque elas não disponibilizam, tá? As marcas não disponibilizam. Beleza, Alan, como é que tu trabalha sem os esquemas? Explica aí, já que eu acho que precisa do esquema eletrônico. Sem o esquema eletrônico, você vai ter que levantar seus próprios esquemas eletrônicos. Porque as marcas de ar-condicionado, elas não vão te disponibilizar esses esquemas eletrônicos. A que eu conheço que disponibilizou já na internet, aí você consegue achar na internet, é a Samsung e a Fujitsu. Alguns modelos mais antigos da Samsung e alguns modelos mais antigos da Fujitsu. Você consegue achar o esquema eletrônico, tá? As demais não disponibilizam. Se elas não disponibilizam, você tem que se virar com o que tem. Não é desculpa não fazer, tá? Quem acha que não só dá pra fazer com esquema eletrônico é porque não tem o conhecimento suficiente, né? Que acha que, pô, com esquema eletrônico é uma mão na roda. Eu lembro que lá na indústria, as máquinas que a gente tinha esquema eram uma mãozinha com açúcar. Entendeu? Você tinha o esquema todo na sua mão ali, você em cima do circuito, queimou o resistor. Que resistor é esse? Aí você vai no esquema e tem lá o valor do resistor. Tem lá o ponto que ele tem que estar, o valor dele, qual a potência dele, qual o valor dele da resistência do componente, ou qual o valor do componente, qual a especificação dele. Tudo bem direitinho. Você liga na placa, tava diferente. O banco de dados, né? Pega uma placa hoje, o esquema dela deixa guardadinho. Quando pegar uma outra, já tem o esquema levantado. Você mesmo tem o seu próprio banco de dados aí. O problema da inverter é que os defeitos são demorados de resolver até por um mecatrônico. As placas são muito caras das inverters. Para reparar, é muito demorado. Se é fácil, faça você mesmo. O Edson Tadeu da Silva Tadeu mandou isso aí no YouTube. Aí, eu vou dizer o seguinte: o problema é a solução. O problema da inverter é que os defeitos são demorados de resolver até por um mecatrônico. Os defeitos são demorados de resolver os defeitos que você não conhece. Os defeitos que você já conhece, já se deparou, eles tendem a ser mais rápidos de resolver. Sempre é rápido, Lawan. Não existe sempre em eletrônica. Não existe sempre. Sempre tem... Não existe sempre. Tudo vai ter que ter uma análise da placa, tá? E as placas são muito caras. São realmente. E é isso que é massa. Quando elas baratearem, a gente vai ter que trabalhar com outras placas. Se elas querem baratear, que eu acho que não chega. Mas, não estão sendo, né? Mas é porque elas são caras que existe um climatrônico no mercado. É porque elas são caras que existe um climatrônico no mercado. É porque tu acha que é demorado que existe o climatrônico. O climatrônico, ó, ele tem que agilizar muito mais. Eu tenho um aluno que diz o seguinte, quando na realidade, pro mercado é difícil mesmo, mas pro climatrônico não. Quando o Lawanda era mecatrônico, não fazia não. Depois que ele se tornou climatrônico. Caralho, incrível. É isso aí. Perfeito, cara. Perfeito. Perfeito, eu não tinha nem me tocado disso, não. Realmente. O mecatrônico... Mas é porque é daquele negócio que eu estava falando ontem, né? Às vezes a gente fala assim, a questão da faculdade, a gente não é para a faculdade, a gente não descarta o que a gente aprendeu lá, a gente aprendeu muito. Mas para trabalhar com manutenção eletrônica, precisou da prática que a gente não tinha lá. E aí vem essa questão, né? Que teoria sem a prática não serve de nada. Então, quando eu também terminei mecatrônica, quando eu terminei a mecatrônica, tinha teoria.
E eu não fazia, não sabia fazer manutenção, não, vejamos e convenhamos, certo? Exatamente. Né? Então, acaba que quanto mais experiência a gente ganha, mais rápido a gente consegue ficar nas análises e possíveis reparos, tá? Então demora muito porque talvez na cidade não tem ninguém, ou só tem um cara que ele demora muito para reparar, que só tem ele e ele está muito sobrecarregado. Então, se isso não te incomodar ao ponto de tu querer se tornar um, vai continuar vivendo esse ciclo vicioso aí, né? E é muito caro e por isso que é bom que é muito caro, cara. É isso que é bom, que cabe a gente no mercado. Eu falei isso já algumas vezes, vou falar de novo. Reparar placas eletrônicas, ser um climatrônico e trabalhar com reparos de placas eletrônicas é bom para os dois lados, é um ganha-ganha. Tudo que é um ganha-ganha no mercado é bom, é um mercado vantajoso. Como assim, não? Ganha-ganha? A Yara tem um ar-condicionado, eu sou um climatrônico. A Yara tem um ar-condicionado com defeito ar-condicionado inverter. Opções da Yara, defeito tá na placa. Opções da Yara, comprar um ar-condicionado novo, caro. Mais barato que isso, comprar uma placa nova, caro também. Acabou de dizer que o Edson Tadeu disse que é caro demais a placa do inverter, concordo. E aí ela tem a outra opção de reparar a placa, com garantia e tudo mais. Então a Yara tem a terceira opção mais barata. A Yara vai com mais barato. Pô, melhor, né? Chega a ser menos de 30% do valor da máquina. Às vezes menos de 30% do valor do equipamento. Hoje é em torno disso, 30% do valor da placa. O técnico, ele chega para a Yara, o Laona chega para a Yara e diz assim, não sei reparar a placa. Yara, é o seguinte, tem que comprar teu ar ou tem que comprar uma placa. A Yara fica com duas opções caríssimas. E o técnico fica só com a visita dele. Se ele cobrar a visita, que tem técnico que nem cobra. Se ele cobrar, ele fica com a visita. A outra opção, a Yara paga mais barato e o técnico fica com a visita e com, ou melhor, fica com o serviço. E fica com o serviço de reparo da placa. E a Yara paga menos. E o técnico ganha mais. Se isso não faz sentido na cabeça de vocês, não sei o que é que faz mais, não. Não sei o que é que o cara olha, não. Qual o caminho, cara. É um ganha-ganha, cara. É um ganha-ganha. Todo mercado que é um ganha-ganha é um mercado promissor, tá? Tenho isso em mente. Continuando, eletrônica é uma só? Eletrônica é uma só. Quando você... eu vou contar um segredinho pra vocês aqui, ó. Quando você sabe manutenção eletrônica, e é o que você aprende na eletrônica para climatização, quando você sabe manutenção eletrônica, você repara com o equipamento, mesmo que você nunca tenha visto. Só te digo uma coisa, eu digo para os meus alunos isso. Cara, não avise na vizinhança que tu tá reparando placa eletrônica, senão vai aparecer micro-ondas, TV, liquidificador. O que tu imaginar que tem de placa eletrônica aparece para todos os vizinhos. Variações possíveis aí. Na hora que tu abre a boca, aparece um bocado. Vai mandar. Então, cuidado com essas divulgações. Divulga só para técnica de refrigeração, técnica de climatização, que aí tu vai ter relevância. Vai aparecer placa de inverter, placa de convencional. Mas a eletrônica é uma só. Quando eu me toquei disso, foi quando eu perdi o medo. Foi essa ficha aí que a Yara perguntou agora, se a eletrônica é uma só. Foi quando essa ficha caiu que eu perdi o medo lá na indústria, quando eu estava trabalhando na eletrônica industrial. Aí eu perdi o medo, deu um clique. Eu disse, caraca, velho. Olha aí, a eletrônica é uma só. Que massa. Porque aí pode vir qualquer equipamento, seus princípios, os preceitos, como analisar os caminhos, a eletrônica se torna uma só. Fala, Renato! Renato é o aluno mais ativo da última turma. Exemplificando, né, o que o Laonder está dizendo. Fala, Francisco. Um diodo, ele é um diodo e ele sempre vai funcionar da mesma forma. Agora, dentro do circuito, ele pode ter funções diferentes, mas o diodo, ele sempre vai ser diodo. Perfeitamente. Ótima colocação, dona Yara. Transistor, um IGBT, um GBT, onde ele for, dependendo da função dele, ele vai ter diferentes funções, mas o cerne dele é o cerne dele, ele vai ter um fundamento por trás dele, um datasheet que diz o que ele é. Então ele é o mesmo em qualquer placa. O inversor de frequência... deixa eu contar uma coisa para vocês. Chama-se inverter a máquina. Inverter. Porque ela tem um inversor de frequência. Inverter vem do inglês. Né? Então, inversor de frequência. O inversor de frequência não é só na indústria, não? Também. É o mesmo princípio lá.
É o mesmo princípio. Muda só o tamanho, muda só os componentes, mas é o mesmo princípio. Muda o nome dos componentes, a potência dos componentes. O princípio é o mesmo. Então, tem alguns circuitos de leitura diferentes desses aqui, mas o princípio é o mesmo. Então, a eletrônica é uma só. Quando essa chave vira... o Ecol botou assim, quando essa chave vira, aí é que você consegue... perde o medo mesmo. Quando essa chave vira, quando você percebe que é uma só. Eu falo da eletrônica para a climatização. Porque eu resolvi nichar, né? Para não ser tão genérico, para ser bem pontual, para me especializar muito em um segmento. Foi uma opção minha. Mas, o conforto que dá... Olha, se liga aqui, ó. Conforto mental. Converso muito isso com a Yara, converso com alguns dos meninos aqui sobre isso. Conforto mental que dá. Meu irmão, meu pai. Conforto que dá. Conforto que você tem um conhecimento. Você tem um conhecimento. E que você sabe que ninguém lhe tira esse conhecimento. E que é um conhecimento que está na vanguarda. Como assim? Todas as evoluções que vêm no mercado é software ou hardware. E o hardware é eletrônica. Então, todas as evoluções que vêm por aí no mercado, de maneira geral, mundial, tem componentes eletrônicas envolvidas. Então, se eu sou um cara que sei eletrônica, sei reparar placas eletrônicas, eu não passo fome nessa vida, entendeu? Então, é bem essa realidade. Ah, mas tu fala em eletrônica para climatização. Eu acredito que é um mercado extremamente gigante e promissor demais. Acredito de verdade e vivo isso. Acredito porque eu vivo essa parada. E não é só porque eu acho que não. Porque eu vivo todo dia. Estávamos reparando placas agora ali de manhã. Tem gente reparando placa ali agora. Então é uma coisa que eu vivo. Se eu vivo, acredito demais nisso aí. É o mercado que eu estou inserido. Tá? Mas se por algum motivo sumiu o mercado da climatização, não existe mais. Não existe mais ar-condicionado, acabou. Veio alguma coisa absurda e acabou. Eu sei eletrônica? Sei. Eu sei trabalhar com manutenção eletrônica? Sei. Então, vou reparar qualquer outro equipamento eletrônico. Entendeu? Então, tipo, essa parada, essa viradazinha de chave, muda o game na cabeça. Mudou pra mim e muda pra quem chega nesse ponto. Aqui os caras me perguntam, você conserta placa de ar? E eu respondo, sim. Aí o cara fala, então eu tô com uma placa de geladeira pra consertar. É normal. É muito bom. É porque a geladeira, né? Refrigera da climatização. Então pronto, é isso, Nicole. Vamos reparar a placa de geladeira agora. Muito bom. Vai, Yara, manda. E qual o melhor caminho a seguir? Melhor caminho... Dá uma dica aí pra galera que tem medo. O que elas podem estar fazendo para estar perdendo esse medo? Então, como eu comecei dizendo que o medo, quem perde o medo é o conhecimento, tá? A falta de conhecimento. Preste bem atenção que eu vou falar aqui, que muita gente não entende essa palavra. A ignorância. Ignorância vem de ignorar. Você ignora um assunto. Fala, professor Neto! Aí, grande Neto. O homem mais bem conectado da climatização. Esse cara aqui. Quando você tem conhecimento, a ignorância, quando você ignora um assunto, você ignora. Eu sou ignorante ao assunto. Por exemplo, eu sou ignorante à política. Sou ignorante à política. Ignoro a política total. Não tô nem aí. Entendeu? É uma coisa que escolhi isso pra mim. Ignorante. Meu irmão é mais político do que eu. Gosto de saber e tal. Somos dois. Eu quero saber dessa parada, mano. Sigo minha vida aqui. Eu sou ignorante. Eu nem quero saber isso aí. Se você é um ignorante de um assunto, de eletrônica, por exemplo, e quer perder o medo da eletrônica, quer perder o medo da eletrônica, você é um ignorante, ignora a eletrônica e quer perder o medo, tá errado. Você não pode ignorar, ser um ignorante em eletrônica. Você não pode ignorar aqueles assuntos. Então vai buscar saber. Buscar onde? Galera, até aqui, ó. A gente tá recheado de gente aqui, ó. Eu gero conteúdo diariamente na internet sobre isso. Decol Eletrônica tá aqui na live, ó. O Ernesto da Decol. Bota Decol Eletrônica no YouTube, tu vai achar. Professor Neto aqui, o rei das lives. O homem que faz live aí, mudando-se o mundo aí da geração. Então você segue, galera. A parte da eletrônica tem o Michel Mick, também muito bom em eletrônica. Muito bom em eletrônica. Segue esses caras. Assiste as aulas, pô. As minhas aulas tá sendo não é nem pré-requisito, não. É exigência aqui para entrar na Lautec. O cara, para entrar aqui,
ele vai assistir as aulas do YouTube. Entendeu? Um abração, galera. Tamo junto demais. Só leva crítica quem faz. Obrigada a todos. Ao tom, rapaz. Galerinha, um abração. Fui, um abraço.